No caso da energia, nós, sendo uma grandeza tão importante em termos de caracterização de um sistema, nós temos que a medir, temos que a quantificar. E então há unidades para medir energia. Em termos de unidades, o que nós fazemos é que, em função da magnitude dessa energia, nós vamos usando unidades que são adequadas, nomeadamente a caloria, o joule. O joule é a unidade do sistema internacional, e temos, por exemplo, o quilowatt-hora. Ora, a caloria corresponde à energia que é necessário fornecer a 1 grama de água para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Portanto, na prática, nós sabemos que na conversão para joule, uma caloria corresponde a 4,186 joule. Por outro lado, o quilowatt-hora já será uma unidade maior em termos de energia. 1 kWh corresponde à energia que uma máquina de potência 1 kW consome quando funciona durante 1 hora. Ou seja, 1 kWh corresponde à potência de 1000 watts de uma máquina que funciona durante 3600 segundos. Portanto, 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Estas são duas conversões. Obviamente, há outras unidades de energia. Depois, não se esqueçam que cada uma destas unidades pode ser afetada de um múltiplo ou de um submúltiplo. Os múltiplos mais vulgares são o quilo, mega, giga, tera e peta, que na prática corresponde a nós multiplicarmos cada uma das unidades por um fator 10 elevado a 3. Portanto, aqui teremos 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12 e 10 elevado a 15. Mas também temos os submúltiplos, que são o milli, o micro, o nano, o pico e o femto. Portanto, o milli e o micro e o nano serão os mais vulgares em termos de utilização. Aqui teremos 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12 e 10 elevado a menos 15. Pronto. Portanto, eu posso combinar este submúltiplo com esta unidade. Posso ter uma milicaloria. Portanto, seria 4,18 expoente menos 3 caloria. Mas também posso ter esta combinação com esta unidade. Ou seja, posso ter 1 terajoule que corresponde a 10 elevado a 12 joule. E assim sucessivamente. Em termos de sistemas, quando nós vamos avaliar, nós temos dois tipos de sistemas. Os sistemas podem se caracterizar em termos de sistemas mecânicos e sistemas termodinâmicos. O âmbito do nosso estudo prende aqui com os sistemas termodinâmicos. No sistema termodinâmico, nós vamos ter uma variação da energia interna. A energia interna também é frequentemente representada pelo mu maiúsculo. A variação da energia interna resulta do facto de o sistema trocar energia com o que o rodeia. Quando nós temos um sistema, há uma, digamos, separação, pode ser ou não uma separação física desse sistema, e essa separação é realizada pela fronteira. A fronteira, dependendo das suas características, vai determinar se o sistema é um sistema aberto, se é um sistema fechado ou se é um sistema isolado. Portanto, no sentido em que eu descrevi, vai diminuindo a capacidade que o sistema tem para realizar trocas com o que não constitui o sistema, que se chama vizinhança. Portanto, nós temos aqui o sistema e temos a vizinhança. Num sistema aberto, há todo tipo de trocas. Num sistema fechado, só há trocas de energia. No sistema isolado, não há nenhum tipo de trocas. Se nós imaginarmos um sistema termodinâmico tem um número muito elevado de partículas, e estas partículas
interagem entre si. E, portanto, quando digo um número muito elevado, não estou a falar nem na ordem dos milhares nem dos milhões. Estou a falar na ordem da grandeza da mole. Portanto, estamos a falar de vários milhões de partículas. Para avaliar a energia do sistema, eu teria que ir determinar a energia de cada partícula e da resultante interação entre as partículas, o que significaria que seria um processo praticamente impossível de realizar, a não ser que eu faça a avaliação dessa energia interna em termos das propriedades do sistema, nomeadamente do seu volume, nomeadamente da sua temperatura, do seu estado físico. Em termos práticos, nós sabemos que a energia interna será o resultado da soma da energia cinética interna e da energia potencial interna. Ora, a energia cinética interna está relacionada com a agitação entre as partículas. Portanto, nós sabemos que a energia cinética interna tem que ver com a movimentação. Por outro lado, a energia potencial interna está relacionada com a interação. Quando nós nos referimos à agitação, estamos a referir-nos em particular à vibração das partículas. Como vocês sabem, à escala microscópica, as partículas estão em permanente vibração. Quanto maior é essa agitação, maior é a energia cinética interna. E, portanto, nós podemos dizer que esta agitação das partículas pode ser avaliada pela temperatura. Em termos da interação da energia potencial, olha, o conceito de interação é um conceito que nós, vulgarmente, nos referimos a ele como sendo uma força. As partículas interagem a partir das forças. Portanto, a energia potencial tem que ver com as forças com que as partículas, ao nível microscópico, se atraem entre si. Portanto, estamos a falar necessariamente das forças intermoleculares e das intramoleculares. Portanto, nós estamos aqui a falar das ligações químicas, mas também estamos a falar das ligações entre partículas, por exemplo, das forças de Van der Waals. Nós sabemos que a interação entre partículas estará relacionada, entre outros casos, com o estado físico. E, portanto, isto pode ser avaliado também pelo estado físico. Vou dar 2 exemplos. Suponham que vocês têm um recipiente que contém um líquido e eu forneço energia a esse líquido. A sua temperatura aumenta. Bem, se eu forneço energia ao líquido, a energia contida no líquido irá aumentar. Há um aumento da sua energia interna. Ora, a energia interna tem 2 parâmetros diferentes, que será a energia cinética ou a energia potencial interna. Quando eu forneço energia ao líquido e a sua temperatura aumenta, qual das duas está a aumentar? É claramente a energia cinética interna, porque o aumento da temperatura está relacionado com o aumento da agitação das partículas. Vamos supor, noutra circunstância, o mesmo líquido, eu forneço energia ao líquido, portanto, se eu forneço energia, a temperatura do líquido poderá não aumentar. No entanto, a sua energia aumentou. Então a pergunta é, como é que é possível eu fornecer energia a um líquido e a sua energia cinética interna permanecer constante? É muito simples. É porque a energia fornecida fez aumentar a energia potencial interna. Neste caso, poderia acontecer que, ao fornecer energia ao líquido, a sua temperatura permanece constante, mas o líquido evapora. Ou seja, durante a mudança de estado, neste caso, durante a vaporização, há aumento da energia potencial interna. Portanto, nós podemos ter o aumento da energia cinética ou o aumento da energia potencial interna. Qualquer sistema onde existe a variação da energia interna, nós classificamos o sistema como sendo um sistema do tipo termodinâmico. Sabemos nós que o sistema permuta energia com a sua vizinhança e essa energia pode ser permutada sob a forma de calor e sob a forma de trabalho. Por seu lado, o calor pode ser permutado por 3 mecanismos. Pelo mecanismo da condução, pelo mecanismo da convecção e ainda pelo mecanismo da radiação. Para melhor avaliar a energia cinética interna, nós temos necessidade de determinar, de medir a temperatura. Para medir a temperatura,
nós utilizamos uns dispositivos apropriados, são os termómetros, e esses termómetros têm umas escalas, e como nós sabemos, as escalas de temperatura não são exatamente iguais. Temos uma escala que é uma escala relativa, que é a escala de Celsius, e temos uma escala absoluta, que é a escala de Kelvin. A diferença em ser relativa ou ser absoluta é que na escala absoluta não há valores negativos de temperatura. Ou seja, na escala de Kelvin, o zero é mesmo zero. E será que nós podemos mesmo definir um zero para a temperatura? Ou seja, não é possível indefinidamente reduzir o valor da temperatura? Então, vamos tentar pensar no conceito. A temperatura está relacionada com a agitação das partículas, sendo que maior agitação implica maior temperatura. Por outro lado, também é correto concluirmos que menor agitação corresponde a uma menor temperatura. Ora, se eu for reduzindo indefinidamente a temperatura, a agitação das partículas também se irá reduzir. De tal forma que, quando a agitação for nula, é impossível continuar a reduzir a agitação. Consequentemente, a partir desse ponto, também é impossível reduzir a temperatura, pois a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas, ou seja, com a sua agitação. Logo, há um valor mínimo de temperatura que é possível alcançar, que corresponde à situação em que a agitação das partículas é igual a zero. Essa temperatura chama-se a temperatura do zero absoluto e que é zero na tal escala de Kelvin. Nós podemos estabelecer uma comparação entre ambas as escalas. Portanto, na escala de Celsius, ou graus Celsius, nós temos dois valores, que são dois valores de referência, que serão o 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Portanto, estes dois valores foram obtidos por referência ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição da água. Okay? Isto corresponde à temperatura de fusão da água e este corresponde à temperatura de ebulição da água. Ou seja, na prática, durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Portanto, se eu colocar num recipiente uma mistura de gelo e água no estado líquido, portanto, o gelo está a derreter, o que significa fundir, e durante essa mudança de estado, a temperatura da mistura gelo e água líquida é igual a 0 graus, isto à pressão de uma atmosfera e se for água pura. Por outro lado, se eu aumentar a temperatura do conjunto, se todo o gelo fundir, se a água aumentar a temperatura, quando a água começar a ferver, ou seja, quando for atingida a ebulição, a temperatura durante a ebulição, a pressão de uma atmosfera, vai permanecer constante, igual a 100 graus Celsius. É claro que há aqui um valor mínimo de temperatura, e este valor mínimo de temperatura é a temperatura mais baixa que nós conseguimos alcançar, que corresponde à ausência de agitação das partículas, que tem um valor de menos 273,15 graus Celsius. Por outro lado, temos a escala de Kelvin. E na escala de Kelvin há aqui um paralelismo. E o que nós sabemos é que, na prática, nós temos aqui a temperatura na escala, temos os valores como referência. Quando a temperatura é 0 na escala de Celsius, em Kelvin é de 273,15. Quando é 100 em Celsius, aqui temos 373,15 e aqui temos o zero absoluto. Portanto, na prática, se nós repararmos, quando a temperatura daqui para aqui aumenta de menos 273 para 0, ou seja, aumenta 273 unidades, aqui também aumenta 273 unidades. Quando a temperatura daqui para aqui aumenta 100 unidades, aqui também aumenta 100 unidades. Portanto, nós conseguimos estabelecer duas relações. São as seguintes. A temperatura na escala de Kelvin pode-se determinar a partir da temperatura na escala de Celsius, somando
273,15. Portanto, se nós só fazemos um teste, se este for 0, este está a 273, se este for menos 273, este está a 0. Mas a variação da temperatura na escala de Kelvin é igual à variação da temperatura na escala de Celsius. Reparem, este é um pormenor. Se eu quiser calcular a temperatura, eu tenho que utilizar esta relação. Mas se eu quiser avaliar a variação da temperatura, a variação de temperatura é sempre a mesma, porque se quando aqui a temperatura aumenta 100 unidades, aqui também aumenta 100 unidades. Se a temperatura passar de 0 para 10 em Celsius, em Kelvin passa de 273 para 283. A variação continua a ser também de 10 unidades. Portanto, temos estas duas relações, sendo que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade que é utilizada é o Kelvin. Quando nós estamos a avaliar a rapidez ou a eficiência com que se transfere ou transforma energia, nós somos vulgarmente solicitados a fazer a interpretação em termos de duas grandezas físicas, que são eles o conceito de potência e o conceito de rendimento. Vamos tentar interpretar a diferença entre transferência e transformação. Vamos supor que nós temos uma lâmpada. Eu vou utilizar aqui daquelas lâmpadas que à data já não se utilizam. São as lâmpadas de incandescência. Okay? E nós sabemos que estas lâmpadas, quando recebem energia, aqui o filamento fica incandescente e a lâmpada começa a brilhar. Mas o filamento fica incandescente porque a sua temperatura fica elevadíssima. O que significa que há uma parte significativa da energia que é recebida pela lâmpada, que é transformada numa forma que, para mim, não tem assim tanto interesse quanto isso. Okay? Que será o infravermelho. Portanto, na prática eu tenho alguma da energia que é fornecida, vai ser transformada numa energia que é útil, e a outra parte será transformada numa energia que, para mim, não tem muito interesse. A energia útil, neste caso, podia ser a luz, ou seja, a parte visível, e a energia inútil, a energia que é dissipada, neste caso, será transformada essencialmente em infravermelho, que tem que ver com o calor que é libertado. Qual é a relação entre estas grandezas? Então, nós sabemos que a energia fornecida será igual à soma da energia útil e da energia dissipada. A energia total conserva-se. Nós, quando falamos em perdas de energia, digamos que é uma simplificação da linguagem, porque, de facto, a energia não se perde. A energia transforma-se. E em termos de perdas de energia, nós estamos a referir, ou fazer alusão, à parte da energia que eu tinha disponível, mas que, de facto, não vou ter capacidade de a utilizar eficientemente. Quando nós temos a transferência da fonte de energia, a fonte de energia pode ser uma bateria, por exemplo, pode ser uma pilha, pode ser qualquer coisa. Portanto, se eu tiver aqui uma fonte, aqui terei o receptor. O fenómeno que aqui está a acontecer é o fenómeno da transferência. E aqui temos o fenómeno da transformação. A transferência da energia pode ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente. Aqui entra o conceito também de poupança de energia. Quando nós queremos poupar a energia, nós ou paramos a transferência ou, de alguma forma, reduzimos a rapidez com que essa transferência se realiza. Imaginem uma pilha. Uma pilha tem uma certa quantidade de energia que está armazenada na pilha. Durante a utilização da pilha, essa energia vai sendo consumida, o que significa que a energia armazenada na pilha vai diminuindo. E eu posso reduzir
a rapidez com que a energia é consumida. Um exemplo ótimo, imaginem a bateria de um telemóvel. Imaginem a situação em que a bateria está com pouca carga, dizemos nós, ou seja, já tem pouca energia armazenada, mas eu sei que ainda vou necessitar de utilizar o telemóvel durante algum tempo. Então o que é que eu faço? Reduzo a rapidez com que a energia está a ser transferida da bateria para o telemóvel, como por exemplo, desligo os dados, fecho aplicações, reduzo o brilho do ecrã e dessa forma a rapidez com que a energia é transferida da fonte para o receptor vai ser menor. Então entra aqui o conceito de potência. A potência tem que ver com a rapidez com que a energia é transferida. E neste caso nós definimos que a potência é igual à energia que é transferida por unidade de tempo. A unidade será joule por segundo ou watt. Um watt corresponde a um joule por segundo. É claro que nós podemos ter aqui agora algumas definições. Temos a potência fornecida, que corresponde à energia que é fornecida por unidade de tempo. Temos a potência útil, que é a relação entre a energia que efetivamente é aproveitada na unidade de tempo. Temos a potência dissipada, que corresponde à relação entre a energia dissipada e o intervalo de tempo. E temos a relação entre as potências. Ou seja, a potência fornecida há de ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Por outro lado, temos também o conceito de rendimento. Ora, o conceito de rendimento é uma questão de aproveitamento, de eficiência. E o que eu sei é que, de toda a energia que é fornecida, quanto maior for esta porção, menor será esta. Okay? Nós temos aqui a relação que torna-se evidente. Portanto, se a energia fornecida e a energia útil tiver o mesmo valor, significa que não tem energia dissipada. É claro que esta situação que eu acabei de descrever é meramente teórica e não há nenhuma circunstância em que eu consiga aproveitar eficientemente toda a energia. Por outro lado, o que eu sei é que, se eu quiser estabelecer a relação entre estes dois valores, eu tenho o conceito de rendimento. No caso do conceito de rendimento, nós sabemos que o rendimento é igual à relação entre a energia efetivamente aproveitada, a energia fornecida, e se eu quiser apresentar o resultado em termos percentuais, multiplico por 100. Se eu não apresentar em percentagem, ou seja, se eu apresentar em fração ou em decimais, eu não multiplico por 100. Isto é, vamos supor que a energia útil é metade da energia fornecida. Portanto, percentualmente teremos um rendimento de 50%, em termos de fração, teremos o meio, ou seja, 0,5. Obviamente, se vocês imaginarem uma divisão no numerador e do denominador pelo intervalo de tempo, ou seja, se eu dividir aqui por ΔT e aqui também, então eu terei uma relação das potências. Portanto, eu também posso afirmar que o rendimento é igual ao quociente entre a potência útil e a potência fornecida. Multiplico por 100 se o resultado for apresentado em percentagem. Portanto, temos aqui dois conceitos, que é o conceito de potência e o conceito de rendimento. Reparem que uma máquina de elevada potência não significa que a máquina produza muito trabalho. Significa que a máquina gasta energia rapidamente. Outro pormenor. Em termos de duas máquinas com potências diferentes, não significa que a máquina de maior potência gaste mais energia. Porque se a máquina de maior potência funcionar durante menos tempo, vai acabar por gastar menos energia. Portanto, a potência não tem que ver com a energia consumida ou produzida, tem que ver com a rapidez com que a energia é transformada. Okay? É uma questão de rapidez. Uma máquina de maior potência é uma máquina que consegue deslocar energia mais rapidamente, isto é, consegue consumir energia mais rapidamente. Por outro lado, uma máquina de maior rendimento também não significa que produza mais energia útil. Significa que é mais eficiente a aproveitar a energia. Portanto, uma máquina de maior rendimento é uma máquina que aproveita mais a energia que lhe é fornecida. Vou dar dois exemplos. Imaginem um motor de um automóvel ou um LED.
ok? Nós quase podemos dizer que o motor de automóvel terá mais potência, ok? Por outro lado, um LED, em termos de transformação, eventualmente será mais eficiente, ou seja, terá mais rendimento no aproveitamento. O motor do automóvel consegue transformar mais rapidamente energia, portanto, um tem mais potência, outro tem mais rendimento. Na prática, nós podemos aplicar estes conceitos de potência e rendimento a um dos mecanismos de transferência de energia, sua forma de calor, que tem que ver na parte da transferência de energia por radiação. Ora, em termos da radiação, o que é importante nós conhecermos? Nós sabemos que a radiação pode ser absorvida e pode ser emitida. E em termos da absorção e em termos da emissão, de uma forma muito simples, nós sabemos que a emissão aumenta com a temperatura do sistema. O que é que isto significa? Quanto mais elevada é a temperatura de um sistema, maior é o valor da energia que o mesmo emite, por unidade de tempo, claro, o que significa que, à medida que um corpo aumenta a temperatura, começará a emitir mais energia sob forma de radiação. Um exemplo muito simples tem que ver com a temperatura, por exemplo, de uma lareira. Imaginem a lareira, nós colocamos a madeira a arder no interior da lareira e a lareira tem uma estrutura metálica e vai começar a aumentar a temperatura. Quanto mais elevada é a temperatura, maior é a energia emitida sob a forma de radiação, em particular sob a forma de infravermelho. Temos também a absorção. A absorção de energia está relacionada com o revestimento do corpo. Em particular, com a cor. O que é que isto significa? Significa que um corpo preto absorve 100% da radiação que sobre ele incida e um corpo branco reflete 100% da radiação que sobre ele incida. Ok? Então vamos escrever exatamente isso. Quando eu aqui refiro um corpo preto e um corpo branco, nós estamos a falar do conceito de corpo preto e branco numa perspectiva teórica. Por definição, um corpo negro é um corpo que tem a capacidade de absorver qualquer radiação que sobre ele incida e o corpo branco não tem capacidade para absorver a radiação. Ora, se a radiação incidente não é absorvida, então só há uma hipótese, é ser refletida. No nosso cotidiano, os objetos que nós utilizamos, com cores que nós dizemos que é o preto e é o branco, que estamos a falar de uma perspectiva mais estética e não tão científica, porque um objeto preto no nosso dia-a-dia verdadeiramente não absorve 100% da radiação. E eu explico-vos porquê. Assim, um teste fácil. Vocês olham para um objeto preto, que tem aí ao pé de vocês, e vocês conseguem ver o formato do objeto, conseguem ver o seu relevo. Se aproximarem mais, conseguem ver a textura da superfície do objeto. Ora, se vocês veem qualquer coisa, qualquer característica do objeto, então significa que alguma da luz que está a ser recebida por esse objeto está a ser refletida para os vossos olhos. O que significa que ele não absorve tudo. Se ele absorvesse tudo, eu não teria nenhuma informação sobre o seu formato. Da mesma forma que um objeto branco também não reflete tudo. Porque se um objeto branco refletisse 100% da radiação que sobre ele incide, então ele não aquece, ou não iria aquecer. E se vocês colocarem, imaginem, um pano branco exposto à luz do sol, o que acontece é que se nós lá colocarmos a mão passado algum tempo, percebemos que a sua temperatura aumentou, o que significa que alguma da radiação incidente foi absorvida. A consequência direta é que os objetos do cotidiano, pretos e brancos, não são os objetos de definição teórica do corpo negro e corpo branco. Por outro lado, aproximam-se. E, de facto, se nós colocarmos dois objetos, um com revestimento escuro, preto, e outro com revestimento claro, expostos à radiação solar durante o mesmo intervalo de tempo, nós percebemos que o objeto de cor escura é aquele cuja temperatura aumenta mais significativamente. O que significa que a percentagem da radiação que vai ser absorvida por esse objeto será maior por comparação com o objeto branco.
Portanto, na prática, se nós imaginarmos um objeto e se imaginarmos a radiação a incidir sobre o mesmo, nós vamos ter três possibilidades. São as seguintes. Podemos ter alguma da radiação a ser refletida. Portanto, esta é a energia da radiação que é refletida. Podemos ter alguma da radiação a ser absorvida. Esta é a energia da radiação que foi absorvida. E podemos ter radiação que vai literalmente atravessar todo o objeto. E nós dizemos que esta é a energia da radiação que é transmitida. Portanto, a energia da radiação incidente há de ser igual à soma da energia da radiação que foi refletida, da que é absorvida e da que é transmitida. É claro que no objeto branco, então, nós diríamos que a energia da radiação seria toda ela refletida. No objeto preto, a energia da radiação seria toda ela absorvida. No objeto absolutamente transparente, a energia da radiação seria toda transmitida, porque ela atravessaria o corpo. No nosso cotidiano, nós sabemos que há uma distribuição da energia por estes três parâmetros, e essa distribuição da energia vai depender, primeiro, do comprimento de onda da radiação, vai depender do próprio sistema e também vai depender da inclinação da incidência da radiação. Ou seja, quando a inclinação se altera, a divisão da energia poderá ser diferente. O que nós sabemos é que num caso de um planeta, okay, nós temos um conceito, que é o conceito de albedo. O albedo corresponde à percentagem da energia que é refletida pelo planeta e atmosfera. No caso da Terra, nós temos aproximadamente 30%. É claro que a Terra é opaca. Se a Terra, o planeta é opaco, significa que a fração da radiação que é transmitida através do planeta é igual a zero, o que significa que podemos concluir que a percentagem da energia que é absorvida pela Terra é aproximadamente 70% da radiação incidente. É importante esta questão do albedo, é determinante, porque no caso de um planeta, se o albedo desse planeta aumentar, isso significa que a percentagem da radiação refletida aumenta, o que significa que da radiação solar que chega ao planeta, há uma menor porção que será absorvida no planeta. Suponham que o albedo do nosso planeta aumentava, o que significava era que a temperatura média do planeta iria diminuir. Se o albedo diminuir, então a temperatura do nosso planeta vai aumentar, porque vai começar a absorver mais energia. Tendo em consideração estes conceitos, nós podemos também determinar de que forma é que nós conseguimos melhor utilizar a energia, por exemplo, da energia da radiação solar. E então, neste caso, nós estamos a falar do conceito dos painéis e coletores solares. Como é que funcionam os painéis e os coletores? Portanto, neste momento, eu vou apenas limitar-me em termos do aproveitamento de energia. Nós sabemos que um painel, para ser adequadamente utilizado, nós devemos promover a incidência da radiação de uma forma perpendicular em relação à superfície, ou seja, a radiação não deverá incidir obliquamente em relação à superfície do painel, mas deverá incidir, se este aqui for o plano do painel, então deverá incidir o mais perpendicularmente possível. E, portanto, um painel, quando é instalado, se vocês repararem, ele nunca está na horizontal ou nunca está na vertical, está sempre inclinado. É verdade que a radiação solar, consoante a estação do ano, vai alterando a sua direção. De qualquer forma, a inclinação ideal de um painel tem que ver com a latitude geográfica do local onde ele se instala. Portanto, aqui na nossa localidade, andar ali à volta dos 40 graus de inclinação, que corresponde, assim, em grosso modo, à inclinação típica dos telhados, já agora.
será valores próximos. Quando os painéis são instalados numa superfície horizontal, é necessária uma estrutura de suporte onde eles possam ser instalados de forma inclinada. É claro que um painel, ao produzir energia, isto é, ele não vai produzir, vai transformá-la e vai aproveitá-la, a energia que o painel vai disponibilizar vai depender essencialmente de três coisas. Primeiro, da energia que lhe é fornecida, ou seja, isso tem que ver com a intensidade da radiação solar. Vai depender da área do painel, porque um painel com maior área irá captar uma maior porção de energia solar. E, finalmente, vai depender da própria qualidade do aparelho, ou seja, vai depender do seu rendimento. Portanto, termos dois painéis com a mesma área instalados no mesmo local, há a possibilidade de um deles nos disponibilizar mais energia, porque é constituído por outro tipo de materiais ou por outra tecnologia, portanto, vai ser mais eficiente. Portanto, nós vamos ter, em termos de características, temos um painel que tem uma determinada área, tem um determinado rendimento, há uma determinada porção de energia que lhe é fornecida em cada segundo e por cada metro quadrado, e aqui estamos a falar da irradiância. A irradiância, que se representa por um E e por um R, então a irradiância, vulgarmente a irradiância também é conhecida como intensidade. Okay? Se aparecer em algum exercício um I maiúsculo a falar da intensidade da radiação solar, já sabeis que estamos a falar da irradiância. A irradiância corresponde à energia que é fornecida por unidade de tempo e por unidade de área. Ou seja, na prática, a irradiância é igual à potência que é fornecida ao painel em função da área do painel. A unidade da irradiância é o watt por metro quadrado. A irradiância aqui não vai depender do painel. Não é? A irradiância depende essencialmente da localização do painel, das condições atmosféricas e de outros fatores semelhantes. É lógico, se for na estação do ano do inverno ou no verão, a irradiância é maior no verão. Durante a noite, a irradiância é praticamente nula. Nós temos alguma da radiação cósmica, ou alguma reflexão que possa existir noutros astros, temos o brilho das estrelas, mas a irradiância é praticamente nula, não é? Porque a irradiância no nosso planeta é significativa, mas resulta do brilho solar. Por outro lado, também depende das condições atmosféricas. Num dia de verão, com o céu limpo, ou num dia de verão com o céu nublado, a irradiância é menor que se o céu estiver nublado. Agora, se eu quiser calcular a potência total que é fornecida ao painel, como é que eu faço? Ora, a potência total que é fornecida ao painel há de ser igual ao produto da irradiância pela área do painel. Portanto, num dia em que o brilho do Sol seja mais elevado e para painéis com maior área, a potência total que é recebida pelo painel será maior. E em termos de potência disponibilizada, como é que eu posso determinar? Okay? Exatamente, agora entro com o conceito de rendimento. Como o rendimento é igual ao quociente entre a potência útil e a potência fornecida a um sistema, vezes 100, se vier expressa em porcentagem, então a potência útil que é fornecida por um painel ao seu receptor, neste caso, reparem, disse fornecida pelo painel e não fornecida ao painel. A potência fornecida ao painel tem que ver com este valor, a potência fornecida pelo painel é a nossa potência útil. Portanto, a potência útil do painel vai estar, ou pode ser determinada, pelo produto do rendimento, pela potência fornecida ao painel, sobre 100, se o rendimento vier expresso em porcentagem. Agora, como é que eu posso maximizar a potência total que o painel me fornece a mim, a sua potência útil? É maximizando o seu rendimento, isto implica utilizar um painel tecnologicamente mais evoluído, ou maximizando a potência que é fornecida ao próprio painel. Como? Instalando o painel nas melhores condições, nomeadamente em circunstância onde a irradiância é grande, ou aumentando a área do painel. Reparem, se eu instalar painéis em regiões onde a irradiância não é muito significativa, a forma que eu teria para compensar era aumentar a área total do painel. Os cálculos que nós vamos realizar chamam-se cálculos de dimensionamento, ou seja, em função daquilo que eu necessito e em função da irradiância, em função do rendimento do painel, determinar a área total que é necessária para que o painel forneça a energia em condições adequadas.
Neste caso, como é que nós podemos diminuir, ou como é que nós podemos explicar as perdas de energia? Se nós percebermos que de toda a energia incidente, esta energia que é proveniente do Sol, parte é refletida, outra parte é perdida, é transmitida e a restante será absorvida, portanto, seria, nomeadamente, reduzir este valor aqui. Como é que eu diminuo a energia que é refletida por um painel? Ora, nós sabemos que, em termos de absorção, a absorção vai depender do revestimento e os corpos escuros absorvem mais radiação. Por esse motivo, é que a superfície dos painéis são superfícies escuras, nomeadamente são superfícies pretas baças, porque há o preto brilhante que tem aquele aspecto mais metalizado, superfícies pretas baças, porque isso vai fazer aumentar a percentagem da radiação incidente que é efetivamente absorvida. Portanto, se o painel absorve mais, aplicando a mesma taxa de rendimento ou uma absorção maior, vamos ter maior energia que é aproveitada, vamos ter maior potência útil.